Eu quero dar as boas-vindas a você que está nos assistindo pela internet, assim como para você que está aqui junto conosco. Nós vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E para nós iniciarmos, eu quero ler esse verso de número 8 do Salmo 34, que na verdade eu ouvi da boca de uma senhorinha esse sábado, uma irmã nossa em Cristo, e ela deu um testemunho tão tocante de como Deus tem sido o provedor dela em todas as coisas. E em um dado momento da vida dela, ela sendo provada pelo Senhor na sua fé, o Senhor trouxe essa palavra ao coração e à mente dela. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém, gente? Vamos ler todos juntos? Vamos? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, vamos consagrar a nossa vida, vamos agradecer ao Senhor pela semana que nós tivemos. Amém? Senhor, em nome de Jesus, é neste nome que nós abrimos, ó Deus, este culto a Ti. Te louvando, te bendizendo, te adorando, te agradecendo por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas durante a semana, mas acima de tudo, por quem o Senhor é. Um Deus bom, um Deus misericordioso. E, ó Deus, essa leitura que nós fizemos para iniciarmos esse culto é a mais profunda verdade. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém. Bem-aventurado é aquele que se refugia nas tuas asas, Senhor. Amém. Debaixo das tuas asas, debaixo da tua proteção. Porque de nada terá falta, nada faltará. Acima de tudo, a tua presença não faltará. Senhor, nós te somos gratos por tudo aquilo que o Senhor é, mas também por tudo aquilo que o Senhor tem sido e feito nas nossas vidas. Recebe tudo aquilo que nós vamos fazer aqui hoje, Senhor. Cada louvor, cada adoração, cada mão levantada. E ao mesmo tempo, ó Deus, nos abençoa no momento da palavra, em tudo que nós viermos a fazer aqui. Por tudo isso, nós te louvamos e nós já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. O culto ao Senhor sempre tem que começar com as nossas palavras de gratidão, a nossa entrega, a nossa rendição. Todo dia de culto é um dia propício para nos renovarmos, para falarmos novamente, Senhor, nossa aliança, eu estou contigo. Aleluia. Essa é a oportunidade que nós temos, porque é isso que nos fortalece durante a semana toda. Infelizmente, quem não valoriza isso, passa uma semana mais capenga. E quanto mais longe da brasa, mais a brasa vai se esfriar. Né? Então, quem está junto é porque um tem palavra para o outro aqui e um vai fortalecendo o outro. Só que tudo nós começamos com gratidão e louvor ao Senhor. Eu quero orar com você pela situação que nós estamos vivendo hoje, pela situação que a igreja está vivendo hoje, pela situação que o mundo está vivendo hoje. Nós estamos correndo o risco de entrarmos numa terceira guerra mundial. Eu não sou alarmista, não gosto de falar sobre isso, mas nós estamos vivendo momentos perigosos. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante da tua presença santa, em primeiro lugar, a tua igreja e o teu povo. Porque nós, ó Deus, mais do que nunca, talvez na história da humanidade, nós temos tido necessidade extrema de Ti, Senhor. Por causa de todo o desamor que nós temos visto, ó Deus, no meio do Teu povo, por causa, ó Deus, de toda a malignidade que nós temos visto espalhada na igreja, espalhada no mundo, nós Te pedimos, ó Deus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia do Teu povo. Mas também, ó Deus, tem misericórdia desse mundo, Senhor. Pai, nós oramos por todos esses conflitos que têm acontecido e que, ao mesmo tempo, ó Pai, estão
estão ameaçando, ou estamos vivendo a ameaça de uma escalação desses conflitos para se tornar a nível mundial, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha fazer calar, ó Deus, a boca do adversário, Senhor. Que o Senhor venha fazer calar todo espírito de destruição, Senhor. Todo espírito de morte, em nome de Jesus. Meu Pai, nós vivemos em um país, ó Deus, em uma Inglaterra pós-cristianismo, Senhor. Nós te pedimos que o seu povo, nesse momento, nessa era, nessa geração, se levante com coragem e autoridade, ó Deus, para pregar a tua palavra com autoridade, Senhor. Que nós tenhamos ousadia e nós estejamos cheios do teu Espírito Santo para pregar com ousadia a tua palavra, porque eu acredito que é isto que irá transformar ou que transforma a humanidade. Não é a política, não são as forças armadas, não são as guerras, mas é a tua palavra e a ação do teu Espírito, é a tua atuação no meio do mundo é que faz parar a guerra, que faz com que os arcos, ó Deus, sejam quebrados, que os carros de bronze sejam quebrados, ó Deus, e que toda ameaça seja posta por terra em nome de Jesus. Então nós entregamos neste momento, Pai, a tua igreja, entregamos este país, ó Deus, ou os países que compõem o UK, nas tuas mãos. Te pedimos que o Senhor venha fazer acabar de uma vez por todas com essa guerra, ó Deus, entre Ucrânia e Rússia, assim como Israel, ó Deus, e o Hamas, os povos árabes, em nome de Jesus. Que as guerras que hoje acontecem na África, Senhor, há anos, que o Senhor venha pôr um fim nisso tudo. E que o teu Espírito Santo venha ser derramado abundantemente sobre cada um destes lugares para esta última colheita, Senhor. Para esta última colheita. Nós te pedimos isso, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, e nós já te agradecemos pela resposta que nós haveremos de ver ou ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje eu tenho uma palavra para trazer para você, que é uma palavra que eu vou pedir para você que você preste o máximo de atenção, porque ela é uma palavra que vai ser dividida em mais de um contexto. Então, eu preciso que você preste atenção no que vai ser dito. Você que também está nos vendo e ouvindo pela internet, que você possa acompanhar os textos bíblicos com atenção, porque tudo que for discutido hoje aqui, ou dito aqui, será de imenso valor e crescimento da tua vida espiritual, em nome de Jesus. Amém? Então eu peço que você abra sua Bíblia ou nos acompanhe aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 8, dos versos 11 até o verso 17, que diz assim: E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e, tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Aí o verso 12 que está aqui. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. É como se ele tivesse feito assim. E disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se lhe dará sinal algum. E, deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães no barco. E no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles discorriam entre si, é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós oramos, ó Deus, pedindo que esse texto que nós lemos já venha fazer diferença na nossa vida, através do Teu Santo Espírito. Que este mesmo Espírito agora se faça presente neste lugar, ó Deus, cobrindo-nos com a Sua santa presença, cobrindo este que está nos vendo e ouvindo pela internet com a Sua santa presença,
e nos ajudando a entender tudo aquilo que nós vamos falar e entender nessa tarde e noite. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus, já te pedindo que o Senhor também acampe os teus anjos ao nosso redor, não deixando que nada venha tirar a nossa atenção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amado, só para você entender um pouquinho do contexto do que aconteceu aqui, em toda a história terrena do nosso Senhor Jesus Cristo, nós sempre poderíamos ver ou podemos ver alguns grupos bem definidos que estavam sempre seguindo ao Senhor Jesus, sempre indo atrás dele, aonde quer que ele fosse. Um deles, que era óbvio, que era o grupo dos discípulos ou o grupo dos seus seguidores. Um outro grupo era o grupo das multidões, que iam atrás do Senhor Jesus, não porque necessariamente estivessem interessados em ouvir os seus ensinamentos, mas com toda certeza curiosos para verem mais milagres, curiosos para saber quem aquele homem era e, ao mesmo tempo, desejosos de repente receber alguma coisa. Como, por exemplo, o Senhor Jesus alimentou 2 vezes 2 grandes multidões. Mas também havia um outro terceiro grupo que, para onde quer que ele fosse, sempre o acompanhava. E este grupo, na verdade, só ia atrás do Senhor Jesus para tentar pegá-lo em alguma falta, para poderem acusá-lo e prenderem, que era o grupo dos líderes religiosos da época. E dentre esses grupos, nós vemos o grupo dos fariseus, que foi, sobre este grupo que nós lemos aqui. Saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele. Eles nem prestaram atenção ao milagre que tinha acontecido. Eles não estavam atentos ou interessados naquilo que o Senhor Jesus ele pregava ou naquilo que o Senhor Jesus fazia. Eles não estavam interessados nos milagres. A única coisa que os guiava e os definia era: vamos arrumar alguma maneira ou achar alguma forma de acusar esse homem e de o prender. Eles só se interessavam por isso. Só para que você saiba, e você também que está nos vendo e ouvindo pela internet, o grupo dos fariseus, na verdade, começou com boa intenção. Na verdade, com uma excelente intenção. A origem mais próxima do nome fariseu vem de aqueles que se separam. E eles foram um grupo que surgiu como uma reação contrária a todo tipo de ocupação estrangeira e também de assimilação cultural e religiosa estrangeira. Ou seja, quando alguma nação invadia Israel, ou teve um rei chamado Antíoco, que ele foi o rei predominante sobre Israel, o que acontece? Surge este grupo de resistência se opondo a que a cultura judaica e a religião judaica fosse substituído pela cultura grega e pela religião grega. Isso estava sendo imposto ao judeu. Ou seja, eles começaram, gente, de uma maneira boa. Eles começaram como um grupo que se você os conhecesse nessa época, você diria: puxa, eles são crentes fiéis. Eles querem preservar a prática das leis de Deus, eles querem preservar a pureza do povo diante de Deus. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, eles obtiveram reputação e poder entre o povo. Conhece essa história? Passaram a ter poder e reputação. E veja, gente, por mais que a gente possa dizer com toda certeza que nem todos eles eram maus, o fato é que o Senhor Jesus sempre associou a figura do fariseu como alguém puramente hipócrita e cheio de religiosidade vã. Então, os fariseus, ou o grupo dos fariseus, eles se tornam para nós uma lembrança dolorosa, muito dolorosa, de algo, de alguém ou de um grupo que começou muito bem, mas que terminou muito mal. Infelizmente, hoje a palavra fariseu está associada, sem nenhuma forma da gente evitar isso, está associada à falsa religiosidade e à hipocrisia religiosa. Infelizmente.
Só que, gente, nós, falando do texto que nós lemos, nós podemos dividir esse texto em basicamente 2 blocos. Um dos blocos foi esse que eu acabei de falar. O capítulo 8, ele inicia e ele vem com o segundo milagre da multiplicação dos pães. E veja, após a multiplicação dos pães, esse grupo de fariseus chega perto do Senhor e começa a discutir com ele, querendo achar, como eu disse antes, alguma falta. O Senhor Jesus se nega a dar a eles qualquer tipo de sinal. E nós vimos em algumas versões, essa geração má e adúltera pede um sinal. E ele dá as costas para esse grupo, eles embarcam e vão para o outro lado, né, do lago, do Mar da Galileia. Só que assim que eles embarcam, o Senhor Jesus ele chega para os discípulos e fala aquilo que nós já lemos. Cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes. Agora, por que fermento? A gente sabe que fermento, quando a gente coloca fermento num bolo, numa massa de pão, o fermento ele faz a massa crescer. No caso, no tempo de Jesus, fermento era uma metáfora de tudo que dizia respeito a influências más e corruptoras, inclusive influências más e corruptoras, falando-se do lado religioso. Falava-se das doutrinas que seriam perniciosas para todo aquele que realmente buscasse a presença de Deus. Ou seja, fermento também era utilizado de uma maneira má. Por isso que o Senhor Jesus ele fala sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Por quê? Por que esses dois? Quando Jesus fala sobre o fermento dos fariseus, ele está falando sobre a hipocrisia religiosa. E quando Jesus fala sobre o fermento de Herodes, ele está falando da corrupção do mundo, do fermento mal, da corrupção do mundo. Por isso que ele usa a figura de Herodes, que na verdade era um líder político. Então ele estava dizendo, se preserve, cuidado, não deixe que nada que possa comprometer a tua fé, nada que venha comprometer a tua caminhada com Deus, entre na sua mente e no seu coração. Nem a hipocrisia religiosa que vai fazer com que você viva uma religiosidade vã e falsa, e nem os costumes imorais da sociedade em que nós vivemos. Nem a corrupção da sociedade que nós vivemos. Isso não pode entrar na tua vida, não pode entrar na tua vida, não pode entrar na minha vida. Então eu torno a dizer, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve. Muito cuidado com aquilo que a gente ouve, porque dependendo do que nós ouvirmos e deixarmos entrar no nosso coração, nós vamos estar deixando entrar no nosso coração um fermento que vai crescer, não é? Que vai crescer a massa, e vai acabar nos tirando do caminho da verdade. Então, meus queridos, por favor, tome cuidado. Tome cuidado com aquilo que você ouve. Tome cuidado com aquilo que você ouve e que você deixa penetrar na sua cabeça. Agora veja bem, nós temos um segundo bloco, em que nós falamos de pão, falamos de fermento, e pão e fermento é justamente a conexão com a segunda parte do texto, em que o Senhor Jesus ele fala, olha, fiquem atentos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, e os discípulos respondem. Eu até imagino a cena, um barco, o Senhor Jesus numa ponta, daqui a pouco os discípulos se reúnem na proa, na popa, lado oposto do Senhor Jesus, e começam a cochichar entre si. E é porque a gente não trouxe pão. O Senhor Jesus está dizendo isso, o Senhor está dizendo isso, o mestre, o Rabai está dizendo isso, porque a gente não trouxe pão. Sabe, gente, se você for pegar aquilo que o Senhor Jesus disse, tomai cuidado com o fermento de Herodes, o fermento dos fariseus, e você pegar a reação dos discípulos, é porque nós não trouxemos pão. Você vai entender que a reação dos discípulos, ela fala muito sobre como nós reagimos na nossa vida enquanto seguidores de Cristo. Meus queridos, em primeiríssimo lugar, eu preciso que você e você entenda que nada do que eu ou você fizermos poderá comprar ou aumentar o favor, o amor ou até mesmo a provisão de Deus das nossas vidas. Amém? Nada, absolutamente nada. Sabe por quê? Porque o que Deus faz por nós, Ele faz por graça, não por merecimento. Deu
ou meu. E é por isso que em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, está dito assim, olha, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O que isso quer dizer? Nenhum de nós tem condição de chegar diante de Deus e dizer, Deus, olha, eu fiz, eu cooperei com a igreja, eu abri 35 igrejas. Olha o que eu fiz. Nenhum de nós tem condição de fazer isso. Sabe por quê? Porque tudo que chega a nós é pela graça, não por merecimento. Aleluia. Justamente para que a gente não se glorie. Mas sabe, gente, a verdade é que muita gente vive a vida com Deus na base da troca. E é preciso que essa mentalidade seja trocada. Tá bem? Muita gente vive a vida com Deus à base da troca, mas nós precisamos trocar essa mentalidade. E qual é esse tipo de vida em que a pessoa vive a sua vida com Deus à base da troca? Olha, quanto mais eu fizer, mais Deus vai fazer por mim. Quanto mais dízimo, mais oferta eu der, mais o Senhor vai me abençoar financeiramente. Quanto mais eu me esforçar e seguir as regras, mais Ele me amará e fará por mim. Meus queridos, preste atenção, nada do que eu ou você fizermos jamais vai diminuir o amor que Deus sente por nós. Nada, nada. Em época nenhuma, em momento nenhum. O amor de Deus por nós jamais diminuirá por causa de alguma coisa que nós fizermos. Por sua vez, o amor de Deus por nós jamais irá aumentar por qualquer coisa que nós fizermos. Amém, gente? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sei você, mas eu sei que durante um tempo da minha vida, eu vivi à base de regra. Sabe, querendo seguir as regras, fazendo tudo direitinho, pensando que com isso Deus ele iria, não, olha, o Rogério, né? Ele vai o Rogério é um filho, é um bom filho. Regras religiosas, às vezes regras criadas pelo homem, sabe? E sabe o que acontece? Isso traz um peso e traz uma pressão imensa sobre essas vidas. Quem vive à base de regras, de cumprir regras, quem vive à base de troca, querendo fazer troca com Deus, tentando se esforçar mais para poder receber mais de Deus, quem vive uma vida assim, vive uma vida eternamente tensa e sem alegria. Sabe por quê? Porque quando a pessoa falha, ou quando eu falho, ou quando eu falhei, ou quando eu falhava, eu pensava que Deus ele iria me amar menos, ou que eu iria ter menos da parte de Deus. Então veja, gente, quem vive assim vive uma vida tensa. Sabe por quê? Porque nós todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós falhamos. Imagina você tentar viver uma vida perfeita pelo teu próprio mérito, pelas tuas próprias forças, sendo que todos os dias nós falhamos, todos os dias nós pecamos. Como é que você acha que uma vida com Deus pode se guiar dessa maneira? Não acontece. Sabe, gente, falar sobre esse tipo de coisa é pisar num terreno perigoso, ou talvez numa areia movediça, mas você e eu, a gente precisa entender algumas coisas. Com toda certeza, o desejo de Deus é que vivamos uma vida santa e dedicada a Ele. Nós precisamos entender isso. Por isso que está escrito em 1 Pedro 1, 15 e 16, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Todo o vosso procedimento. Não é uma coisa aqui, outra coisa ali, uma coisa assim, outra coisa não. Em todo o vosso procedimento, em todo o vosso proceder, na maneira como você e eu conduzimos a nossa vida. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então veja, isso está escrito no Antigo Testamento, mas está escrito no Novo também.
sede santos, porque eu sou santo. Aí nós podemos voltar um pouco atrás e entender por que nós não podemos deixar que o fermento dos fariseus ou o fermento de Herodes entre no nosso coração. Porque não há maneira de nós buscarmos a santidade em Cristo Jesus, pela graça e através do Espírito Santo, se nós deixarmos que esse tipo de coisa entre no nosso coração. Mas sabe, gente, eu torno a dizer, você e eu não somos aceitos por Deus por causa das nossas obras. Não somos aceitos por Deus por causa das nossas obras, mas sim por causa da graça. Por isso que está escrito em Romanos 5, que é um dos grandes livros sobre a graça, que fala, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, quando você e eu éramos inimigos de Deus. Quando você e eu éramos inimigos de Deus, antes de nos rendermos ao senhorio de Cristo, mesmo assim ele veio até nós. Mesmo assim ele quis, desejou nos salvar. Quanto mais agora que nós fazemos parte do seu povo. Quanto mais agora que nós fomos justificados pelo seu sangue. Nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Amém, gente? Nós estamos debaixo de uma cobertura santa. Todos os dias nós somos cobertos pelo sangue de Cristo e com isso nós somos salvos da ira vindoura, somos salvos de Satanás, somos libertos de tudo aquilo que nos prendia e nós podemos viver uma vida santa, justa, digna diante de Deus e livre. Podemos viver uma vida livre. Portanto, por causa destas coisas, as obras que nós fazemos, elas têm que ser uma consequência natural de um coração grato e que reconhece o que Deus fez. Você que está nos vendo e nos ouvindo, as obras que você faz têm que ser uma consequência natural, não forçada, não porque você quer fazer uma troca, de um coração grato. Eu sou grato a Deus pelo que Ele fez. E porque eu sou grato a Deus pelo que Ele fez por mim, eu desejo fazer alguma coisa, dar alguma coisa. Em troca. Em troca. Como uma forma de demonstrar o reconhecimento e a gratidão que eu sinto por Deus. Por isso que está escrito em Efésios capítulo 2, 10, o seguinte, porque somos criação de Deus. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, muito antes de você se render ao Senhor Jesus, Deus já tinha no coração um propósito para a tua vida. Um propósito para a minha vida, um propósito para a tua vida que está nos assistindo e nos vendo. Deus tem um propósito para as nossas vidas e dentro desse propósito existem as boas obras que Ele já determinou, já nos deu para nós fazermos. Amém, gente? Se você colocar tudo o que eu falei para você até agora numa balança, você vai ver que isso é muito diferente dessa graça barata, dessa hipergraça que tem sido vendida por aí. Você consegue ter o equilíbrio em tudo e você não vai ser pego por essa graça barata que tem sido vendida por aí ou pela hipergraça, que são coisas, com perdão da expressão, são coisas do diabo. Não tem nada a ver com Deus. Amém, gente? E aí vamos voltar para os discípulos e a gente aqui. Se você for acompanhar a história bíblica, você vai ver que pelo menos até aquele momento, mesmo vivendo ao lado do Senhor e o acompanhando e vendo todos os milagres que o Senhor Jesus fazia, os discípulos ainda viviam uma vida dirigida por um relacionamento com Deus baseado em mérito pessoal. Isso fazia parte da mentalidade judaica da época. Ou seja, eles andavam com o Senhor Jesus, mas ainda assim dirigidos ou condicionados ou tendo firmemente enfiada na mente deles essa mentalidade judaica de troca, de viver a vida com Cristo de acordo com a mentalidade antiga. Eu faço, Ele me recompensa. Eu faço, Ele me dá.
Aí, se você for pensar que eles viviam dentro dessa mentalidade, é que aí você consegue entender quando o Senhor Jesus ouve eles discutindo sobre quem seria o maior no reino de Deus. Eu vou me sentar à direita. Não, eu vou me sentar à esquerda. Não, que não vai ser você não, você eu. Olha que eu peguei 12 cestos. Não, você pegou só 5. Olha porque eu fiz mais. Não, e você fez menos. Não, quem é o maior no reino do céu sou eu. Então, se você for perceber, se você for pensar, aí você vai entender que por causa desse tipo de mentalidade que eles tinham esse tipo de discussão. Quem vai ser o maior? Quem vai se sentar à minha esquerda? Quem vai se sentar à minha direita? E eles chegaram ao ponto de chegar para o Senhor e pedir, olha, na verdade foi a mãezinha de um deles que pediu, né? Permite que os meus filhos sentem à tua esquerda e à tua direita, quando vier o teu reino. E os filhos ouvindo e concordando. Isso criou uma briga entre os discípulos e os apóstolos, né? Meus queridos, quem vive pelas obras e pelo mérito pessoal não consegue entender ou perceber os milagres de Deus, nem a sua natureza. Por isso que eles, dentro do barco, eles não perceberam o contexto de nada que tinha acontecido, nem na primeira multiplicação dos pães, nem na segunda, nem entenderam o que o Senhor Jesus quis dizer de fermento de Herodes, fermento dos fariseus, e eles dizem, ele está falando isso porque a gente esqueceu de comprar pão. Porque a gente esqueceu de comprar pão. Eles viviam debaixo de acusação. E todo aquele que vive pelas obras ou pelo mérito pessoal vive debaixo de acusação. Porque, como eu disse antes, todos nós erramos e pecamos, todos os dias. Então não tem como você viver uma vida com Cristo dessa forma. Agora, vamos pensar numa coisa aqui que é muito significativa. A falta de pão significava que havia uma necessidade. Havia uma carência. Havia uma carência real ali. Eles só tinham um pão. Eles não teriam, a princípio, não teriam o que comer. Eles só se esqueceram que eles estavam do lado do Senhor Jesus, né? Eles só se esqueceram disso. Ai, Jesus. E o Senhor Jesus, olha que interessante. Presta atenção e pensa na tua vida nesse momento. Eles só tinham um pão. Um pão para os 12, mais o Senhor Jesus. Um pão para 13 pessoas. Né? E mais quem mais se juntasse a eles depois. Certo? Um pão. Naquele momento o Senhor Jesus fala de fermento. Sabe? Ele não falou antes nem depois. Ele falou naquele momento em que eles estavam dentro de um barco e que não tinham nem como. De repente dá uma escapadinha aqui assim, parar numa venda, comprar mais pão e se juntar a eles. Não tinha como, eles estavam dentro de um barco. Amados, a Bíblia não fala que o Senhor Jesus já sabia, ou se o Senhor Jesus já sabia que não havia pão. Mas eu não tenho problema nenhum de afirmar para você que no fundo ele sabia, porque ele era Deus. Ele era e é Deus. Então veja, meus irmãos, ele fala do contexto do fermento de Herodes, do fermento dos fariseus, querendo que eles entendessem alguma coisa, dentro de um contexto mais alargado, em que eles só tinham um pão, que era uma carência, dentro de um outro contexto que eles tinham acabado de vir de uma segunda multiplicação de pães. Uma coisa atrás da outra, uma coisa em sequência da outra. Meus queridos, todo momento de carência ou necessidade, se você aprender isso, eu saio daqui hoje satisfeito. Todo momento de carência ou necessidade é uma chance preciosa de nós aprendermos a ter mais fé no Senhor. Mais fé. Não pelo que fazemos, até porque eles não fizeram, né? Eles esqueceram de comprar pão, esqueceram, acabou, esqueceram. Não tinha. Talvez eles até tivessem o dinheiro, mas eles esqueceram de comprar, não tinha. Mas naquele momento de carência, o Senhor Jesus decide ensiná-los coisas preciosas, usando aquela situação do fermento e usando com certeza o pão, que eles só tinham um. Aí veja, o Senhor Jesus ele traz à tona a questão da carência do pão, e aí a gente vai ver, depois da reação dos discípulos, o que é que o Senhor Jesus fala, que é do verso 17 em diante, porque os discípulos, na verdade, eles reagiram com a costumeira incredulidade deles, eles reagiram com a costumeira forma de pensar judaica
que eles estavam ainda enfiados na cabeça deles. Então, no verso 17, como nós já lemos, o Senhor Jesus diz o seguinte: por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Agora, no verso 18, está escrito o seguinte, olha o que ele fala. Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. Aí no verso 20, e quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, 7. Aí o Senhor Jesus vira para eles e fala algo muito sério. Ao que lhe disse Jesus, não compreendeis ainda. É como se ele dissesse, depois desse tempo todo passado comigo, depois de tudo que vocês já viram e ouviram, vocês ainda não entendem. Eu quero fazer essa pergunta para você, para mim e para você que está nos ouvindo. De quantas situações, dificuldades ou problemas o Senhor te livrou e me livrou? Milhões. Verdade. Sabe? Vamos fazer como ele fez aqui. Ele falou, olha, vem cá, na primeira multiplicação dos pães, quantos? Na segunda, quantos? Aí eu pergunto para você e para mim. Na primeira vez que o Senhor Jesus fez algo por mim, o que ele fez? Você lembra? Rogério, você lembra? E na segunda, e na terceira, e na quarta, e na quinta, eu lembro até a milésima vez que o Senhor Jesus fez alguma coisa por mim. Ou por você, ou por você. Aí talvez o Senhor Jesus vire para nós, ou para mim, ou para você que está nos ouvindo, e pergunte exatamente isso. Vem cá, você ainda não compreendeu? Depois de tudo que você já me viu fazer por você, você ainda não compreendeu? Depois de tudo que você me viu ensinar, você ainda não compreendeu? Depois de todos os milagres que eu já fiz na sua vida, você ainda não compreendeu? Sabe, gente, quantos momentos de necessidade o Senhor não nos supriu? Quantos? Tudo bem, você pode até ter passado por necessidades, mas faltou teto? Não. Você pode ter passado por problemas difíceis. Faltou teto? Não. Faltou comida? Não. Faltou roupa? Não. Porque ele é fiel, gente. Não depende de você, nem de mim, depende dele. Vamos lá, 5 pães, 5.000 pessoas, 12 cestos de pedaços. 7 pães, 4.000 pessoas. 7 cestos de pedaços. Aí ele pergunta para os discípulos e para nós, tende olhos e não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Ao que lhe disse Jesus, não compreendeis ainda? Meus queridos, para a gente terminar, por um lado, você e eu, a gente tem que aprender a viver a liberdade que Cristo nos deu na cruz. Temos que viver a liberdade que o Senhor Jesus deu para nós na cruz. Nós temos que aprender a viver uma vida sem carga, sem a carga de tentarmos agradar a Deus pelos nossos méritos. Ok, a gente tem que aprender isso. Só que por outro lado, meus irmãos, e você que está nos vendo e ouvindo, você e eu temos que aprender a viver uma vida pela fé. Nós temos que aprender a viver uma vida baseados na graça e capacitados por causa dela. E sabe, gente, viver uma vida de fé é constantemente lembrar de tudo aquilo que Ele já fez por nós. Tudo daquilo que o Senhor Jesus fez por nós, a gente seja fortalecido para aquilo que ainda está por vir, o que nós estamos vivendo hoje. Talvez você hoje esteja vivendo um momento, de dificuldade, de encruzilhada, você que está nos assistindo e vendo pela internet, um momento em que você não sabe o que você fazer, mas eu vou dizer para você, tenha sempre na sua mente
as misericórdias do Senhor. Tenha sempre na tua mente aquilo que o Senhor Jesus já fez por você. Não porque você mereça, ou porque eu mereço, ou porque você mereça, mas porque Ele é fiel. Amém? Ele é fiel. Glória a Deus. Ele é fiel. E aprendendo isso, a nossa vida se torna mais leve. Aprendendo isso, a nossa vida com Cristo, ela se torna melhor. Ela cresce. Ela se desenvolve. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu espero que eu tenha podido passar para você aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E que você tenha realmente conseguido entender e que o Espírito Santo ao longo dessa semana ele fale mais ainda ao teu coração e ao meu também. Tá? E ao meu também. E a você que também está nos vendo e ouvindo. Vamos orar. Senhor Jesus, em teu santo nome, eu te agradeço pelo que foi pregado agora. Eu te agradeço porque eu entendo que o Senhor quer para nós uma vida de liberdade, mas além de uma vida de liberdade, uma vida em que nós vivemos a tua graça, nós vivemos pela tua graça. Uma vida em que nós entendemos que não há mérito em nada que nós façamos. E aquilo que o Senhor faz por nós, o Senhor faz de graça, por graça e por amor. Que o Senhor venha tirar de nós todo o peso, Senhor. Que o Senhor venha tirar de nós todo o peso de uma religiosidade que exige que nós venhamos a fazer para nós merecermos, porque isso não existe. Que nós aprendamos a viver pela graça, Senhor. Que aquilo que a gente faz ou venha a fazer como um reflexo de um coração agradecido a Ti. Que tudo que nós fizermos neste mundo, a gente venha a fazer porque nós somos gratos a Ti, por algo que a gente nunca vai ter condição de pagar. E que sim, o Senhor venha colocar em nós um desejo pela santidade. Que a Tua graça e o Teu Espírito Santo venha a produzir um efeito em nós, transformador, mudando aquilo que nós somos para aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, em imagem e semelhança do Teu Filho. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Te agradecemos por esse culto maravilhoso que nós tivemos na Tua presença. E eu te peço a Deus que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, desse que está nos vendo e ouvindo pela internet. Abençoa a semana que nós vamos entrar, Senhor. Que a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia, a Tua unção estejam conosco a cada dia. Que o Senhor venha nos livrar de armadilhas do adversário. Que o Senhor venha evitar que nós venhamos a tomar rumos ou caminhos errados. Que o Teu Espírito Santo fale poderosamente ao nosso coração. Que o Teu Espírito venha operar milagres na nossa vida, Senhor. Na vida da nossa família. Eu te peço isso em nome de Jesus. E que nós venhamos a viver uma vida vitoriosa em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Você também que está nos vendo e ouvindo pela internet. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.